Povo da graça, libertos por Jesus. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. E que Deus te abençoe, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Que sirva de libertação para você. Que você seja liberto da escravidão das religiões de hoje, tá? Que depois desse vídeo e as coisas que a gente vai conversar aqui, que você se liberte de religião, tá? Que você se liberte de igrejas, tá bom? Deus falou: eu não habito em templo feito por mãos de homens. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Isso está escrito em Atos. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de dizer para você que eu estou muito feliz em estar aqui, tá? Que o meu vídeo não tem objetivo nenhum, nada de ganhar dinheiro. É apenas um vídeo informativo. Um vídeo de uma pessoa que quer falar do Deus que ele acredita. Nesse caso, sou eu. Eu estou assim sem camisa, só de top, porque é o seguinte, eu não sou de igreja nenhuma. Porque todas as igrejas são mentirosas e falsas. Porque Deus falou: eu não habito mais em templo feito por mãos de homens. Ou essa igreja que você vai é feita por mão de Deus. Deus que mandou fazer. Para de ser bobo e mentiroso. Mentira. Isso aí foi pedreiro que fez. Então, depois da derrubada do templo de Jerusalém, no ano 70, da primeira era cristã, depois de Cristo, 70 anos depois que Cristo nasceu, o templo foi derrubado, tá? Até os discípulos saindo do templo com Jesus, depois de ter orado lá, né? Falaram para Jesus: mestre, choveu a imponência desse templo? Demorou quase 140 anos para ser construído. Jesus falou assim: eu te digo, em verdade, eu te digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele já previndo o que iria acontecer no ano 70. Logo depois do seu nascimento, 70 anos. Depois da sua ressurreição do seu ministério, 27 anos, que dá 70. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós todos. Pai, fale conosco agora, Pai. Senhor Jesus Cristo, não deixa, Senhor Jesus, que as pessoas entendam que isso daqui é apenas uma brincadeira, uma farra. Eu não quero dinheiro de você, eu não quero dinheiro de YouTube, eu não quero nada. Eu não quero que você deixe like nenhum, não deixa like nenhum, tá? Eu não quero que você se inscreva. Eu não quero nem que você comente, que você também não deve entender nada de Bíblia, né? Se for católico, ferrou, que é o povo mais mentiroso que tem. Se for evangélico, ferrou, que é o povo mais ladrão que existe. Então não quero comentário de ninguém, tá bom? Isso aqui é apenas um vídeo informativo para que você saiba das coisas. Se você nunca ouviu falar do que aconteceu com Barrabás, aquele que era para ser crucificado no lugar de Jesus, não, se você não sabe o que aconteceu com ele depois que ele saiu de lá e foi liberto, eu vou contar para você hoje a história, tá bom? Do que aconteceu com Barrabás. É interessante porque a gente fica sabendo, né? Interessante porque se alguém perguntar, você já sabe. É interessante. Sabe, mas o objetivo é só esse. Não precisa dar like nenhum. Aqui não tem esse papo. Eu não vou fazer nada que o YouTube quer. Nada. Sabe? Like, se inscrever, comentar, nada. Sem fazer nada. Tá? Esse vídeo vai estar no YouTube. O meu canal é... Vou ter que escrever aqui para você. O meu canal... Vou escrever numa folha branca, nem fica mais fácil. Meu canal é esse aqui, ó. Se você quiser entrar lá e saber um monte de coisa legal, tá, tem lá, tá?
Gozado que quando a gente começa a escrever as coisas, começa a fazer as coisas de Deus, né, rapaz? A caneta começando a falhar. Mas deu certo. Canal. Meu nome é Isaías Guilherme, tá? E este é o meu canal. Yaushi Jesus em inglês, em hebraico. Yaushi, tá? Yaushi. E como se lê Yaushi? Jesus. Tá vendo aí? Jesus. É assim que se lê isso daqui, tá bom? Esse Yaushi aqui, esse H aqui não tá aparecendo direito, deixa eu pôr certinho aqui, senão você vai entrar na página lá e não vai dar certo. Tá bom? Então, Yaushi. Yaushi. Significa Jesus escrito em hebraico. Mas se lê Jesus. Porque na língua hebraica é uma língua muito pobre, ela não tem a letra J, sabe? Jeremias, por exemplo, é substituído J por Y. Então, é Jeremias, Jesus, tá bom? Então, esse é o nome do meu canal. É Yaush. Dá um espaço só, se der dois espaços, não vai conseguir, tá entre uma letra e outra. Yaush, um espaço, Jesus, tá bom? Aí você vai entrar no meu canal e você vai ver os vídeos que a gente tem lá. Tem uns vídeos interessantes lá. Você vai descobrir lá, por exemplo, que Jesus já veio. Não vai voltar mais. Se você está esperando, fica aí esperando. A gente conversa lá sobre muitos assuntos legais, sabe? Assunto interessante. Para que a gente... Eu acho que é aqui, ó. Acho que é aqui nesse papel aqui que está escrito aqui que Deus não habita mais no tempo de homem. Feito por mãos de homens, quer ver? Eu costumo escrever tudo. Está lá em Atos, eu sei que tem Atos. Está uma tarde quente hoje aqui. Jesus não habita, Deus não habita mais no tempo. Quando a Bíblia diz que Jesus vem nas nuvens, é para fazer juízo, tá? Isso está em Mateus, capítulo 26, capítulo 26 de Mateus, versículo 64. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 27, diz também o seguinte, ó, que quando for a hora da sua vinda, no ano 70 da primeira era cristã, logo depois que ele ressuscitou e foi levado ao céu, ele disse aqui em Mateus capítulo 27, capítulo 10, versículo 27, que uma pessoa não terminaria de correr a cidade de Jerusalém antes que ele voltasse. Tá vendo, gente? Vocês estão pensando que Jesus vai voltar? Já voltou faz tempo. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que o último inimigo é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. E a morte, Jesus matou ela. Não tem mais pecado? Não. Uma pessoa mata a outra por causa do celular, é pecado? Não é. Ele vai pagar por isso nesta vida. Nesta vidinha aqui que Jesus, que Deus falou, Jesus e Deus é tudo a mesma coisa, tá? Que Deus falou que não passa de 70 anos. O que passar de 70 anos, você já começa a ficar meio grogue. Sabe que as pessoas parecem ficar meio abobadas, sabe? Mas Deus fala o seguinte, que se você passar de 70 anos, é porque você se cuidou, né? Você está cuidando da sua vida, porque tem muita gente que passa com... Eu já conheci jovens com 18, 19 anos que morreu, né?
Por quê? Andou com pessoa errada, fez coisa errada, morreu logo. O erro, o pecado que você, o erro que você, não vou falar pecado não, porque pecado não existe. Pecado morreu junto com a morte, que é o diabo. Quando Jesus ressuscitou, ele veio do inferno e trouxe um monte de gente com ele. Ele não ressuscitou sozinho, tá? E trouxe um monte de gente com ele, sabe? E trouxe um monte de gente com ele. Ah, tá escrito aqui, ó. Atos, capítulo 7, versículo 48. Lê na sua Bíblia, hein? Atos, capítulo 7, versículo 48. Lá diz que Deus não habita mais em barraco feito por mãos de homens. Aquele salão de Sebastião, lá em São Paulo, que o Edir Macedo fez, que lá é lixo, que lá é casa de barata. Entendeu? Pode parecer bonito aos seus olhos, mas para Deus aquilo lá é um lixo. É um lixo, um verdadeiro lixo. Sabe? No ano 30, mais ou menos, Jesus falou isso, que os discípulos sentaram perto, ele sentou numa pedra, os discípulos sentaram por volta, depois que ele falou aquelas palavras lá no Sermão da Montanha, e os discípulos preocupados, né, falaram com ele, perguntou assim, mestre, quando o estudo vai acontecer? Ele disse, não passará esta geração, esta, é 25 anos, está vendo o seu dicionário, uma geração é 25 anos, duas gerações 50, três gerações 75, quatro gerações é 100 anos. Em 100 anos já passou quatro gerações da sua vida. Então ele falou assim: não passará esta geração antes que tudo que eu falei lá aconteça. Então Jesus já voltou. Não se preocupe, Jesus não vai voltar, você não vai sofrer tribulação nenhuma, é tudo mentira. E o pior não é isso, o pior é que tem um monte de. Bom, eu não vou chamar de trouxa, de babaca, apesar de vocês serem, mas vocês não estudam, sabe? Vocês pegam a bibrinha de vocês, né? Com fitinha vermelha, põe debaixo do braço e pronto, virei santo. Eu sou santo, eu sou da igreja. Eu sou uma pessoa que sou. Vou mostrar aqui. Eu sou uma pessoa que não cometo pecado. Eu sou santo, estou aqui com a Bíblia debaixo do braço, está indo para a igreja, cabeça alta, como se fosse um soldado marchando. Para onde? Para a casa de baratas. Porque lá Deus não está lá. Desculpa, mas não está. Tá bom? Ele disse, quando ele disse aqui que ele não habita mais em templo feito por mãos de homens, está em Atos, né? Atos, capítulo 7, versículo 48. Verifica aí na sua Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E eu vou te fazer uma pergunta agora para você. Vou fazer uma pergunta para você. Se você fosse dar o dízimo hoje, como é que você ia fazer? Porque o dízimo só podia ser entregue aos sacerdotes no templo que Deus designou, ou seja, no templo de Israel. Ou de Siló, ou de Ramá, mas templo que Deus mandou. Como é que você ia fazer? Como é que você ia fazer? Como é que você ia fazer para dar o dízimo? Vai pensando aí. Como é que você ia fazer para dar o dízimo? Ah, você vai no templo para dar o dízimo. Templo de Jerusalém? Porque não existe outro templo.
Você iria no templo de Jerusalém para dar o dízimo? Não existe outro templo. O único templo que existe é o seu coração. E é aí que Deus quer morar. A igreja é você. Tá? Cuida bem dela. Essa é a igreja que Deus quer habitar. E Ele habita. Tem um Espírito Santo que faz esse corpo ser vivo, mas que pode morrer dependendo do que você fizer, tá? Se você fizer muita besteira na vida, você pode ter certeza que sua vida vai ser curtíssima. Mas já se você for uma pessoa de paz, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que se alimenta bem, que se cuida bem, trabalha, tem seu dinheiro, não dá dinheiro para vagabundo, que é o pastor, não dá de jeito nenhum, tá? Até o irmão de Jesus, é mesmo, rapaz, o irmão de Jesus, o mais caçula de Maria, chamava Tiago, Maria teve 7 filhos, tá? Entre eles 2 filhas, uma chamava Lídia, a outra chamava Ásia, tá? E Jesus foi o primeiro filho, então ele era o mais velho. Então ela teve 7 filhos. Se a Igreja Católica diz que ela é virgem santa, só se for virgem no signo, tá bom? Teve 7 filhos e a Bíblia fala o nome dos filhos dela, tá? Você que é católico, você é um mentiroso e aprende a mentir com o padre. Porque eu cheguei para conversar com o padre, né? Eu não estou falando bobeira, não, tá, gente? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com a minha Bíblia católica. Ave Maria! Tá aqui, ó. Bíblia Ave Maria, tá? Cheguei no padre e falei para ele: Padre, preciso falar com o senhor. Só um instantinho, já volto. Tá bom, espero. Fui resolver um negócio do banco aqui num bairro aqui que chama Santana. Aí eu chamei o padre. Quero falar com o senhor. Espera um pouquinho, já vou. Tá bom, espera. Esperei, ele veio. Falei para ele: Padre, por que você sobe no púlpito lá e fica mentindo? Mas como assim? Ele tinha 84 anos. Mas como assim eu fico mentindo, meu filho? Eu não minto, não. Ah, não? Quando você disse que Maria foi assunta ao céu, você é mentiroso. Mostra para mim aqui na Bíblia, Maria, na Bíblia dela, Ave Maria. Está escrito aqui, ó, Bíblia Sagrada Ave Maria. Onde está escrito na Bíblia dela? Nem isso está escrito aqui. O que está escrito aqui, que é o único que pode salvar, é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome na face da terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Sabe? Aí o padre falou assim: ah, não, mas é o sistema, né? Essas ordens vêm lá de cima. Isso aí, então, tá vendo? Você está participando dessas ordens. Se você morrer do jeito que você tá, você não vai ter uma morte legal. Eu não vou falar que você vai para o inferno, porque não tem inferno. Como assim não tem inferno? Só o pastor vai. O padre quer dizer pai, tá? Padre em hebraico quer dizer pai. Então, padre, você vai estudar, rapaz, você não sabe nada. Você não sabe nem que Jesus já voltou? Por que você que subir no púlpito aí falando pro pessoal mentira aí? Ah, cuidado, gente, que Jesus vai voltar, se prepare. E é o seguinte, ó, não pode usar mulher calça, roupinha decotada de jeito nenhum. Vai se ferrar, rapaz. Vagabundo, sem vergonha, que vive do dinheiro dos outros. Se bem que a Igreja Católica é tão ladrona, mas olha, eu nunca vi uma igreja tão ladrona igual a Igreja Católica. Hoje ela parou até um pouco de roubar, sabe? Hoje ela até faz umas campanhas, talvez para encobrir a cagada que fez lá atrás. Porque a Inquisição, ele chama de Santa Inquisição, santa desgraça. Imagina matar o pai, a mãe e o filho queimado, um vendo o outro morrer queimado. Aí pegaram o pai, a mãe e o filho e foram matar os 3 queimados, porque eles não queriam aceitar a Igreja Católica. Eles queriam Jesus, eles não queriam Maria, eles queriam Jesus. Sabe? Gente, eu não estou falando mal de Maria, não, tá? Que Maria deve ter passado um perrengue na casa dela. Já pensou? Explicar para 6 filhos que Jesus era santo? Que ele era o filho de Deus? Já pensou? Os filhos dela devem ter xingado ela de tudo quanto é nome.
entendeu? Dentro da casa de Jesus devia ser uma desgraça lá, sabe? Porque Maria, ela foi avisada pelo anjo Gabriel, né, que ela daria à luz a um filho, e esse filho seria o filho de Deus, né? E ele libertaria o seu povo, que é o povo de Israel, o povo de Judá, que é do Reino do Norte, né? Então, ela deveria ter o maior cuidado com Jesus, sabe? E os outros irmãos, claro, né? Qualquer família acontece isso. Se uma mãe tiver cuidado mais de um filho, menos cuidado de outro, os outros reclamam. E com certeza a casa de Jesus era um verdadeiro inferno. Com 30 anos, Jesus não aguentou mais, deixa eu sair desse negócio aqui. E foi fazer o seu ministério. Então, onde está escrito aqui que que Maria foi assunta ao céu? Não existe. Desculpa, mas não existe. Aqui só existem 3 pessoas que foram assuntas ao céu: Elias, Enoque e o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor. Não existe Maria aqui. Tá? Se vocês fizeram a Bíblia e colocar Maria, aí vai entrar uns versículos aqui que vocês não vão gostar, né? Apesar de vocês terem colocado um monte de livro que não tem nada a ver, né? Livro de Macabeu. O que livro de Macabeu tem a ver com Jesus? Não tem nada a ver com Jesus. Macabeus. Que Macabeus? O que, rapaz? Macabeu. O que está ficando Macabeu é esse padre doido aqui de Santana. 64 anos, mentiroso, sem vergonha. Isso sim. Vamos lá? Então você pegou, colocou a Bíblia debaixo do braço. Virei santo. Sou santo. Sou crente. Olha para mim direito. Tira o carro que eu quero estacionar aí. Sou crente. Isso aqui não vale nada. Nada, 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 nada. Ainda mais quando o boca aberta põe o nome dele. Né? Bíblia King James. Bíblia King James. Bíblia King James. King Jones. Por que o cara vai pôr o nome dele, né, cara? Põe que Bíblia Sagrada aqui, pô. Foi feita em sei lá, interessa. Palhaçada não interessa, né? Então, o que acontece é isso, tá? Vamos falar agora sobre Barrabás? Você quer saber? Você quer saber? Se você quer saber, presta atenção aí, tá? Gente, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, não, tá? Eu vou falar o que eu quiser falar. Você não tem nada com isso. Eu vou falar o que eu quiser falar. Se quer ouvir, ouve. Se não quiser, desliga, muda de vídeo. Não estou pedindo like nenhum para você. Não estou pedindo para você se inscrever no canal. Não quero ninguém se inscreva, tá? Quando eu fizer um vídeo novo, você vai ser notificado por isso. Não quero que você toque naquele sininho, não. Deixa o sino tocar na igreja aí, nessas igrejas mentirosas aí. Barrabás, você sabe o que aconteceu com ele? Eu fiz um estudo sobre isso e cheguei a este resultado. Tá? Barrabás era provavelmente um integrante do Partido dos Judeus, que sempre lutou contra a dominação romana. Por que todo mundo disse solta Barrabás e condena Jesus? Solta Barrabás e crucifica Jesus? Tem tudo a ver com isso aqui, ó. Quem era Barrabás? Era provavelmente um integrante do Partido dos Judeus. Por isso quis falar solta Barrabás, né? Era provavelmente um integrante dos judeus, do Partido dos Judeus, que sempre lutou contra a dominação romana. Segundo os textos bíblicos, quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes judeus perante o imperador Pôncio Pilatos e o governador da Judéia, depois de tê-lo interrogado, não encontrou nenhum motivo para sua condenação. Mas Pilatos não era como os governantes de hoje. Quero explicar isso também. O que Pilatos, apesar de ter condenado Jesus à morte, ele não era como os governantes de hoje, né? Os governantes de hoje é o seguinte, diz, não pergunta ao povo, como Pilatos perguntou, o que vocês querem que faça com ele? Não.
os governantes sem vergonha aqui do Brasil, sabe o que eles fazem? Eles fazem primeiro, não quer nem saber se você quer ou não, e pega e faz. E geralmente faz cagada. Entendeu? Pôncio Pilatos, o governador e o governador de Judeia, pois, depois de tê-lo interrompido, não encontrou nenhum motivo para a sua condenação. Mas Pilatos não era como os governantes de hoje, principalmente do Brasil, né? Ele ouvia o povo, os governantes hoje não ouvem, e os judeus já com a sua causa de que aquele Nazareno. Deixa eu ler de novo. Ele falava com o povo. E os judeus, já com a causa quente, já com a cuca, com a cabeça quente, né? De ver aquele Nazareno fazer coisas que era impossível aos homens fazer, milagres, né? Eles se irritavam e, junto com os escribas e fariseus e saduceus, se uniram para gritar todos em uma só voz: solta Barrabás, solta Barrabás. E como já disse Pilatos, diferente de nossos lixos de hoje, político, né? Pilatos ouvia a voz do povo, mesmo sendo contra a sua vontade, pois momentos antes dele ter ido nesta sessão, né, onde iria pôr Jesus na cruz e matar ele, sua esposa havia o avisado: não se meta, não se meta com este tal homem, com este tal Jesus. A esposa dele avisou ele: não se meta com esse cara. Mas ele, como sendo o imperador, o dono da situação, né? Vamos ver agora o que aconteceu com o Barrabás depois de solto? Depois de solto, naquela fatídica sexta-feira, Barrabás foi visto trabalhando com lixas, retirando as imperfeições das pedras usadas nas construções judaicas. E essas pedras que ficavam meio arredondadas eram levadas em sacos pelos escravos até a vila sacra para pavimentá-las, para colocar no chão, né? Pavimentar uma rua é colocar piso nela, asfalto, né? Uma rua de terra não é pavimentada. Então colocavam nos sacos, os escravos levavam, né? Para as vilas sacras, as vilas que eles achavam santas, e colocava no chão para fazer piso, né? Até as vilas sacras, para pavimentá-las. Barrabás, apesar de livre, sofreu com esse trabalho, pois era muito pesado. Mas isso não se compara, pois mas isso que ele sofreu lá, lixando aquelas pedras até ela ficar redonda, não se compara, pois se safou do, do páreo com Jesus, o nosso Salvador do mundo. Apesar desse trabalho, ele ficou feliz porque ele se safou, pô. Eu fui contra um cara fera aí e me dei bem, entendeu? Tô beleza agora. Embora a culpa desta liberdade de Barrabás não fosse dele, mas sim da multidão que mandou libertá-lo, Barrabás tinha certeza que mais cedo ou mais tarde iria se lascar, iria se dar mal. E Barrabás, por aceitar a mentira do povo judeu, sem se manifestar
como fez o ladrão Dimas. Sabe por que isso aqui é interessante aqui, ó? Barrabás tinha certeza que mais cedo ou mais tarde ia se ferrar, ia se lascar. Barrabás, por aceitar a mentira do povo judeu e sem se manifestar, como fez o ladrão, lembra o ladrão na cruz? Ele era um assassino. Por que que ele foi salvo? Porque ele se manifestou. E Barrabás não, quando eles falaram, solta Barrabás e prende e mata Jesus, ele devia ter grito, não, eu sou um assassino, assim como da cruz disse, eu não, eu sou um assassino, mata eu, ele não tem culpa nenhuma. Foi assim que o homem, o Dimas, o ladrão da cruz, foi salvo, porque ele se manifestou, ele teve coragem de se manifestar. E Barrabás, por aceitar a mentira do povo judeu, sem se manifestar, como fez o ladrão Dimas na cruz, ele sentia no olhar das pessoas de Judá que, que presenciavam que presenciaram, né, o ocorrido, que a tremura. Vou ler de novo. Barrabás, por aceitar a mentira do povo judeu, sem se manifestar, como fez o ladrão da cruz Dimas e foi salvo, ele sentia no olhar das pessoas de Judá que presenciaram o ocorrido que a tremura que dava no seu coração era um prenúncio que carregaria a vida toda e pela eternidade, pois depois de morto ele conseguiu se livrar da maldição, pois o nome Barrabás se tornou agora estou ocupado. Se tornou se livrar da maldição, pois o nome Barrabás se tornou símbolo de um vilão que nunca mais saiu da história, né? Este nome não se coloca em filho até hoje. Você tem coragem de colocar o nome do seu filho de Barrabás, traidor? Eu não acredito. Mas Barrabás, apesar de uma. Agora não. Mas Barrabás, apesar de uma tremura no corpo, ele, na, ele se aventurou como sendo um guia turístico na cidade de Jerusalém e caminhava todos os dias pelos caminhos da cidade santa, pisando nas pedras que ele mesmo tinha polido. E levava multidões e turistas a City Tour, cidade turística, né? Sempre levava a multidão pelas ruas de Jerusalém até o templo de Pilatos, que havia lavado as suas mãos e o liberado da morte. No final desta conclusão do estudo, não é claro na Bíblia como Barrabás morreu. Os evangelhos apenas declara sua libertação em vez de Jesus. Ele foi liberto em vez de Jesus, né? Os evangelhos só falam disso, da libertação de Barrabás, da morte e da crucificação de Jesus, né? Por sua malandragem, Barrabás pode ter vivido muitos anos depois do ocorrido. Para termos uma ideia, pelo menos pelos relatos de Jesus, Jesus falou alguma coisa sobre isso, sobre a morte de pessoas assim. É por isso que a gente acredita que a morte dele não foi legal.
Pelo menos pelos relatos de Jesus, eu, Isaías, escolhi este versículo para definir como foi o fim de Barrabás. Lucas, capítulo 11, capítulo 17, versículo 1. Pega sua Bíblia e lê aí. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler lá? Vamos ver como que Barrabás morreu? E eu acho, eu creio, tá? Não, isso não está na Bíblia, não. Eu creio que Jesus falou isso e quem fez Jesus ir para lá, para a cruz, foi Barrabás, né? Ó, e Jesus falou, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 22. E o povo clamava, voz de Deus e não do homem. Eu vou ter que ler um pouquinho antes para você entender, tá? E sendo já, estou em Atos capítulo 12, versículo 18. Eu vou chegar já no 22. Atos capítulo 12, versículo 18. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar e, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Capítulo 12, versículo 20. Estamos chegando já no 22, hein? E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Esse Tiro e Sidom, que eram duas cidades, Tiro e Sidom, elas eram construídas na beira do Mar da Galileia, que tem 10 quilômetros de largura por 27 quilômetros de comprimento. É realmente um mar de água doce, né? Tão grande que é. Tá? Lá tem até tempestade nas águas, tão grande que é. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades. A cidade de Tiro fornecia farinha para Israel, e a cidade de Sidom fornecia madeira de lei para Israel para fazer as casas. Porque antigamente as casas eram feitas em 4 paredes e madeira em cima, uma atrás da outra, igual a minha mão, assim, ó. Sabe? Colocava em cima, uma atrás da outra, sim. Depois, se quisesse colocar terra lá em cima, colocava. E até era costume ver em cima das casas mato, que expunha terra e caía semente, né, e juntava mato. Tá? E ele estava irritado, capítulo 12 de Atos, versículo 20, estamos chegando no 22. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade dele e de Blasto, um amigo dele, né? Que era o camareiro, né? Que cuidava das roupas dele, do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Tá vendo? Eles falaram o seguinte: o povo de Tiro e Sidom, teve umas pessoas que foi lá falar com o rei, que o rei ficou irritado com eles. A gente abastece vocês de madeira e de farinha, entendeu? Não precisa ficar irritado com a gente. 21. E muitos dias, e num dia designado, presta atenção nisso aqui agora. E num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe dirigiram a palavra. Presta atenção agora no 22. Esse aqui que eu queria mostrar para você, que eu creio, pelo que eu tenho conhecimento da Escritura, que foi assim que Barrabás morreu. Eu creio.
E o povo exclamava: voz de Deus, porque ele vestiu a roupa real, então todo mundo chamava de Deus, né? E o povo exclamava, o povo gritava, exclamar e gritar: voz de Deus, não voz de homem. Então, quando ele falava assim: é Deus que está falando, não é homem, não. E no 22 disse assim: no mesmo instante que gritaram isso, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Se eles gritassem: diz homem de Deus, diz Deus, e não homem, ele fala assim: graças a Deus, é verdade, eu sou um homem de Deus. Mas ele não falou isso. No mesmo instante que o povo gritou isso, né, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus. E, comido de bichos, expirou. Ele foi comido de bicho vivo. Começou a juntar bicho dentro dele. E foi comendo seus órgãos, e ele morreu. Foi assim a morte dele, tá? Você achou legal o Barrabás? É interessante, né? Tem umas coisas que é interessante. Com esse calor, bastante água, gente. Tá calor demais, né? Então, você acredita na palavra de Deus ou no pastor? Você vai falar na palavra de Deus, né? Você é mentiroso. Você mente para você mesmo. Você não acredita nisso aqui, não. Você acredita no pastor. Você só abre lá dentro da igreja quando o pastor manda. Por que você não abre em casa, não lê? Senta numa sombra, numa praça, na casa sua, no quarto. Eu tenho um monte de livro que eu vivo lendo, rapaz. Eu vivo estudando esse negócio aqui. Não tem esse negócio, não. Não sei se vai dar para mostrar. Vai dar para mostrar mais ou menos. Entendeu? Eu vivo estudando. Não tem esse negócio, não. Sabe? Então, é isso aí. Quando você coloca a Bíblia debaixo do braço, você não é crente, não. Não, você é crente, sim. Mas de Jesus, não. Você é crente do pastor. De Jesus, não. Tá bom? Eu peço a Deus que tenha misericórdia da sua vida, se você for assim, tá? Se você for um crente, eu peço para Deus ter misericórdia de você. Sabe por quê? Crente é contra Jesus, sabe? Ser crente é ser contra Jesus. Sabe por quê? Porque o crente, ele obedece pastor, sabe? O crente, ele obedece pastor. Pode olhar para você ver que ele obedece pastor. O pastor falou, tá falido, entendeu? Não tem esse negócio, não. O pastor mandou, tá mandado. Ele é dono da minha vida, ele manda em tudo. Ele falou, acabou a conversa, acabou. O pastor falou lá hoje, você viu que pregação linda? Que mentira, né? Que mentira que você fala para você mesmo. Você é sem vergonha, né? Que mentira. Você é muito mentiroso, cara. Não dá para botar fé no você, não, porque você é muito mentiroso demais. Você acha linda a pregação do vagabundo lá que rouba você direto, rapaz? Pega dízimo de você, aquele sem vergonha? Você acha bonito isso? Só uma pessoa sem vergonha que acha bonito isso. Ser roubado e ainda ficar elogiando o ladrão. Parece doido, rapaz. Tá louco? Você quer ouvir minha parte, você ouve. Se não quiser, sai. Tô nem aí com você. Tá bom? Eu só queria mostrar um negócio aqui. Não sei se está aqui. Tá tão ventania aqui. Eu vou pra você. Eu queria mostrar para você. Para você que é crente, tá? Para você que é crente. Crente gosta disso. Crente. Opa! O homem mandou, tá mandido. Mandinga. Você acredita, rapaz, que um católico esses dias falou para mim assim, ó. Mandou um vídeo no celular e falou para mim o seguinte: para salvar uma pessoa, você faz o seguinte, não é Jesus não, tá? Jesus tem nada a ver com isso. Nem Maria, ela falou. Ela falou que para salvar uma pessoa,
É só você escrever o nome dela, olha a feitiçaria. É só você escrever o nome dela, colocar no chão e ajoelhar em cima e fazer uma oração. Quem mandou você orar? Para que orar? Para quê? Tá aqui, ó. Que eu queria te falar isso aqui. Você sendo um zumbi de pastor, você é usado por ele para enriquecer ele cada vez mais e você nem percebe isso. Isso está no artigo 171 da Lei de Penal do Brasil, tá? A lei, o artigo 171 é o mesmo que está escrito no seu dicionário sobre estelionatário. Você lê lá, estelionato, o que significa? É induzir uma pessoa a te dar dinheiro, você entendeu? Para você comprar um bem para você, um templo, né? Você acha que aquele templo lá da sua igreja, a igreja não é sua também, não. Está no CPF do vagabundo, eu não gosto de falar pastor. Você acha que aquele templo lá que custou 7, 8 milhões lá, você acha que é seu? Você acha que se chegar uma visita na sua casa, você pode dormir lá? Você, aqui em casa não tem lugar para dormir todo mundo. Vamos dormir todo mundo lá. Vai lá para você ver que você vai levar uma burdoada no chifre lá. Se você não for preso, tá? Seu lá não tem nada. A única coisa que tem seu lá, ô imbecil, é o seu dinheiro, tá? O pastor não come sem o seu dinheiro e não veste sem o seu dinheiro, tá? Isso aqui é meu, tá? Eu comprei com meu dinheiro. Eu nunca peguei dinheiro de ninguém, nunca dei dízimo para ninguém, graças a Deus. Aí o que o pastor usa? Vamos falar o que o pastor usa você, porque senão você não vai ficar sabendo nunca. Você já é um trouxa. Aí você vai ficar mais trouxa, pelo menos se você assistir essa parte aqui, você vai criar vergonha nessa cara pelada sua. Se não tiver barba, faz a barba, tá? Não, lá na igreja você não pode ir de barba, né? O pastor proíbe, né? Que vagabundo lá, grande bosta de proibir você. Quem se merda para proibir você? Esse vagabundo mentiroso. Eu não tenho tempo agora, senão eu ia mostrar para você aquele livro da Declaração de Fé da Assembleia de Deus do Mistério do Belém. É a maior fiasco, a maior mentira. Enganadores, é isso que eles são. Então, eles te dão um papelzinho, leva 100, vai. Ou então leva 200. Se você conseguir 2 pessoas para a igreja, tá bom. Você é meio boca aberta, você não sabe nem falar, então leva. Ele não fala isso diretamente, é claro, né? Senão você nem vai, né? Você é bobo, mas nem tanto, né? Mas ele fala assim, ó, gente, vou entrega para esses babacas lá em cima, no bastidores, lá atrás. Entrega para esses babacas um monte de folheto. Porque se distribuir o folheto com o carimbão da igreja, o pessoal que pegar e ler e gostar da mensagem, né? Pusemos uma mensagem bonita aqui, né? Olha que mensagem bonita. Todo aquele que crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. O ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Esquisito, né? Fica difícil de explicar, né? Aí, lá atrás, ele fala assim, dá um monte de folheto para esse babaca, deixa ele levar. Não chama você de irmão, então chama você de babaca. Gente, eu já fui pastor, tá? Eu já fui pastor. Eu já fui da Assembleia de Deus, graças a Deus, nunca mais vou ser. Eu já fui da Congregação Cristã do Brasil, nunca mais vou lá. Porque lá eu uso o ósculo santo. O ósculo santo, se você não sabe, é o homem beijar o rosto de homem. Sai para lá, vagabundo, tá ficando doido? Já fui testemunho de Jeová, já fui católico, e com essas perguntas que eu fiz para o padre, o padre não sabe responder bosta nenhum, então sai fora. A pergunta que me fez sair da igreja católica foi essa, ó. Padre, eu fui lá em Itajubá, sul de Minas. Padre, São Expedito, tem um Deus, tem um santo que se chama Santo Expedito, né? Um santo moreninho, que está em cima da minha geladeira lá e está segurando uma criança. Quem que é aquela criança? É Jesus? O padre, boca aberta, falou assim, é Jesus sim, meu filho. Então tá, se é Jesus, então os dois tinham intimidade, né? Quando na Bíblia que Jesus falou de Expedito, Santo Expedito? Fala para mim. Não, meu filho, que ela é santo moderno. Brincadeira, né? Então você, quando você sai para entregar folheto, sabe o que você é? Você é um zumbi de pastor.
Sabe por quê? Você está saindo para arrecadar pessoas para a igreja. Já que o vagabundo tem preguiça até para isso, ele manda você. Aí você, o maior imbecil do mundo, vai. Aí eu vou entregar esse monte de folheto hoje. Vou entregar 1000 folhetos. Você achando que está fazendo grande bosta. Você está fazendo uma cagada na sua vida. Você está enchendo a igreja para encher o bolso do vagabundo. Assim como você, imbecil, faz também. Não vou falar mais com você não, porque falar com você é perder tempo. Quer conversa mais com você não, tá? Pode desligar o vídeo se quiser, eu vou desligar já. Que Deus abençoe as pessoas que ouviram de bom coração essa palavra. Que Deus tenha tocado em seu coração, que você é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em você. Jesus já voltou e um dia, quando você souber disso, você que duvida tanto, o dia que você souber disso, você vai morrer de vergonha. Pô, quantas vezes eu ouvi falar isso, eu não acreditei, e agora até o pastor da minha igreja está falando. Ele também se converteu a Jesus, que vagabundo ladrão lá. Até ele vai se converter a Jesus e vai falar para você que Jesus já voltou. E que não precisa mais de igreja, que agora vamos pregar nas casas. E a dificuldade que tiverem lá nas casas, nós vamos arrumar um jeito de ajudar a pessoa lá. As pessoas que estiverem presentes lá, nós vamos ajudar lá. Não dá para pagar a luz? Dona Tereza, não dá para pagar a luz hoje? Já não tem dinheiro? Primeiro vamos perguntar quem tem problema aí. Né? Quem tem problema? Ah, eu não tenho, estou faltando dinheiro lá em casa para pagar a luz. Quanto está faltando? R$20. Gente, vamos ajudar ela. Eu dou 5. Você dá 5. Você dá 5, 4 pessoas pagou a luz dela. Né? Vai ser assim, tá? Tem esse papo de dízimo, não. Dízimo é lei, acabou. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: está consumado, está acabado a lei, acabou. A lei só presta para uma coisa, para nos mostrar o pecado e o juízo, sabe? Só para isso que prestou a lei, para mais nada. Tanto é que Jesus veio e acabou com a lei. E ao acabar com a lei, ele disse: Pai, retira o primeiro para que se estabeleça o segundo. Retira a lei para que se estabeleça a graça. Rapaz, eu li isso, acabei de ler isso em algum lugar aqui.